Esta é uma imagem... Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Em estúdio continuamos a falar de saúde, com um estudo que mostra que, para além do sódio, o consumo de potássio também tem influência no aparecimento de acidentes vasculares cerebrais e outros problemas cardiovasculares. É meu convidado Jorge Polónia, cardiologista e investigador do Sintesis, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Queria que nos falasse um pouco deste estudo, aqui algumas ideias em cima da mesa. Como dizia na introdução, a ingestão de sódio e potássio deve ser alta ou reduzida, para percebermos bem, ou é a combinação dos dois fatores que deve ser tida em conta? Ora bem, muito obrigado pelo convite. Isto é uma história longa, porque nós há 15 anos que tentamos relacionar 3 pontos que são importantes, que é a doença que mais mata em Portugal, que é o acidente vascular cerebral, o fator de risco que mais influencia o AVC, que é a hipertensão arterial, e depois os aspectos alimentares que contribuem para este fenómeno. Já há bastante tempo que o nosso grupo tinha mostrado que a relação em Portugal da ingestão de sal e o AVC é uma relação muito forte. Aliás, não é só com o AVC, por exemplo, com o cancro do estômago, nós somos também recordistas, infelizmente, deste fenómeno, e que tem a ver com os hábitos terríveis que em Portugal existem em termos de consumo de sal. Isto é algo que está estudado, foi apresentado já em muitos sítios, nós próprios recebemos já um prémio Bial uma vez, aqui há 5 anos, por esse tema, e este grupo da Sociedade de Hipertensão e da Faculdade de Medicina tem trabalhado nesse aspecto. Bom, o que é de novo é que realmente nós temos aqui 2 componentes. Temos um componente que é o sódio, que é o componente fundamental do cloreto de sódio, vulgarmente chamado sal das cozinhas. E temos um outro lado, e este é o agressor, é o mau da fita. Mas temos um bom da fita que não temos dado grande importância, que é exatamente ao potássio. O potássio tem um efeito demonstrado em termos de estudos animais e já em alguns estudos humanos, de que tem um efeito protetor, porque tem um efeito vasodilatador, além de ter um efeito também redutor da inflamação. Portanto, nós temos aqui um binómio. Temos o mau da fita, que é o sal, e temos o bom da fita, que é o potássio. O que é que acontece em Portugal? Acontece exatamente o contrário do que devia acontecer. Ou seja, nós somos uns grandes comedores de sal e uns maus comedores de potássio. Se nos lembrarmos dos nossos antepassados do Paleolítico, eles tinham uma relação entre potássio e sódio que andava da ordem dos 10:1. Nós atualmente temos uma relação ao contrário. Isto é, comemos 2 vezes mais e meio sódio do que potássio. Portanto, no fundo, há aqui uma relação que é divergente. O risco aumenta quando o sódio sobe e quando o potássio desce. Bom, então o que é que foi feito? Foi feito o seguinte, nós fomos buscar 2 estudos que nós tínhamos e mais a sorte de termos o censo de 2011, feito em Portugal, e dados que são obtidos oficialmente do número de internamentos hospitalares por acidente vascular cerebral. Vale a pena referir que quase todos os estudos em todo o mundo têm referido a mortalidade, isto é, a relação entre consumo de sal e a mortalidade. A nossa preocupação não foi a mortalidade, fomos mais próximos da realidade do terreno, que é o número de doentes que são internados nos hospitais por acidente vascular cerebral, mesmo que não tenham morrido. E fomos ainda mais longe porque fomos buscar gente com menos de 65 anos. Ou seja, estamos a apanhar um grupo etário, particularmente importante, porque é o grupo que trabalha e que produz, onde um acidente vascular cerebral os vai tornar muitas vezes inválidos quando não os mata. Ora, exatamente ao irmos buscar esse tipo de grupo, nós fizemos uma análise, através dos estudos que tínhamos feito em Portugal, que é o único que até agora foi realizado, em que medimos exatamente a quantidade de sal que a população portuguesa come e a quantidade de potássio, e verificámos que realmente, em Portugal, pegando nas 5 regiões, onde existe maior discrepância entre sódio e potássio, é onde se tem mais internamentos para acidente vascular cerebral. Portanto, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer à população que isto tem de ir em 2 sentidos. Por um lado, reduzir a ingestão de sal, que em Portugal é dramática, e começar a aumentar a ingestão de potássio. E pode ser encontrado aonde? O potássio existe nos nossos alimentos vulgares, por exemplo, existe, sei lá, no abacate, existe na meloa, existe na banana, existe nas... Portanto, existe nos frutos frescos, nos citrinos, existe, por exemplo, nas verduras. Portanto, nós temos de voltar àquilo que é a dieta mediterrânica, da qual nós estamos completamente fora desde há uns anos. E, portanto, se nós voltarmos a isso, provavelmente vamos repor um certo equilíbrio. Mas isto não pode deixar de lembrar que nós estamos a comer sal a mais.
E o sal a mais tem de ser cortado. E nós fizemos aqui um estudo em Matosinhos, aliás, interessante. Fomos aos vários takeaways, recolhemos comida. É assustador. Porque o problema já não é o que se deita na mesa, é o que vem da cozinha. As pessoas os restaurantes começam a envenenar-nos na cozinha. E mesmo que não ponham saleiro na mesa, o mal já está feito. Portanto, no fundo, a atitude pedagógica que nós temos de começar a ter é que, primeiro, nós temos que comer sem sal. Só para ter uma ideia, nós comemos cerca de 11 gramas de sal em Portugal. O que está estipulado para a Organização Mundial de Saúde são 5,8. E o nosso rim está feito para 1 grama. Portanto, nós estamos a comer 12 vezes aquilo que o rim está. Portanto, isto de facto é dramático. E as pessoas têm que começar a perceber isso. Porque em Portugal morre-se de facto de acidente vascular cerebral e de cancro de estômago. Portanto, esta não é a única forma, mas é uma das formas. Nós podemos reduzir esta dramática situação em que nos encontramos. Falava-me da importância da faixa etária mais nova, por assim dizer. Só queria pôr aqui mais um dado em cima da mesa. O estudo envolveu mais de 2.000 pessoas, ou seja, é uma amostra muito a ter em conta. Claro. De certa forma já me está a responder há mais de uma década que estuda todos estes assuntos de hipertensão, saúde cardiovascular. Como é que é a saúde dos portugueses nesta área? Por isso é que eu lhe digo que já me está a responder. O drama é esse. É que nós, ao contrário dos outros países, temos até uma excelente estatística em termos de infarto de miocárdio. Estamos muito bem na Europa, praticamente melhor que nós só os franceses e no mundo todo, provavelmente só os japoneses. Estamos muito mal em termos de acidente vascular cerebral, onde, mais uma vez, é preciso dizer, as 3 causas mais importantes são a hipertensão arterial, à partida, a idade, que é algo que nós não podemos mudar, e o consumo de sal e a baixa consumo de potássio. Portanto, o do meio não podemos mudar a idade, mas podemos alterar, de facto, os aspectos que têm a ver com a hipertensão arterial, porque depois o sal é um fator hipertensogénico. Quer dizer, nós quando baixamos a ingestão de sal, baixamos o tóxico e baixamos a hipertensão arterial. Foi muito interessante que em janeiro deste ano foi publicado, provavelmente, numa das melhores revistas do mundo, que é a Nature, foi a Science, peço desculpa, exatamente qual é o mecanismo. Qual é o mecanismo pelo qual o sal provoca o acidente vascular cerebral? E o mecanismo é muito simples. O sal vai ao intestino, o intestino provoca umas substâncias que são umas substâncias imunológicas com algum componente imunológico, que vão aos vasos e que estragam a parte dos vasos que produz dilatação. Portanto, vão ao cérebro e o vaso do cérebro, em vez de dilatar, contrai. Portanto, deixa de haver irrigação do cérebro e passa a haver AVC. Portanto, isto foi, aliás, um estudo que foi muito difundido até na imprensa portuguesa e que vem terminar um pouco este link que é a ligação entre o tóxico e a desgraça. Portanto, os dados estão lançados, as pessoas têm de saber, têm de ter consciência disso e atenção a um ponto, as crianças. Era o que eu lhe ia perguntar. Portanto, todos estes conselhos são transversais para qualquer idade, mas há algum grupo de risco que tenha de ter mais atenção em relação a esta questão da alimentação? Eu acho que as crianças, por 2 razões. Primeiro, há um estudo nosso feito com os colegas de Guimarães, em que fomos ver nas escolas quanto é que as crianças comiam. Uma barbaridade. O dobro do que está demonstrado. E a vantagem disto é que é um investimento que tem 2 sentidos. Por um lado, porque as crianças têm a consciência de que estão a comer alguma coisa que lhes faz mal, mas depois têm um papel muito importante pedagógico em casa. E foi isso que aconteceu. Os pais destas crianças começaram a se ficar sensíveis. As crianças cultivaram num jardim substâncias aromáticas que podem substituir o sal. Ou seja, é o tal aspecto pedagógico de investimento nas crianças que é o nosso futuro. E isto pode ter uma repercussão na nossa população mais adulta, que obviamente, seguindo o conselho das crianças, quantas pessoas deixaram de fumar adultos por causa das crianças. Portanto, este aspecto é o aspecto pedagógico que eu queria aqui deixar, mais uma vez, como um testemunho do trabalho. Nós continuamos a morrer de acidente vascular cerebral em Portugal. Dr. Jorge Polónio, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo ao Mentes que Brilham, com todas estas explicações sempre importantes. E hoje, num programa totalmente